Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje um tema Top Team Brasil, né? Nós vamos falar do Brasil na Segunda Guerra Mundial, nós vamos falar do Estado Novo e nós vamos falar do fim do Estado Novo. Mas antes, se você não viu as aulas sobre Estado Novo, sobre populismo, trabalhismo, desenvolvimentismo, a cultura no Estado Novo, acesse aqui no canal e saiba mais antes de você assistir esse vídeo. Beleza? Então mais uma aulinha de História do Brasil. Vem comigo, mas antes já deixa seu like no vídeo. Vai. E se inscreve no canal, vamos? Rapidinho. Vai lá. Muito bem, muito bem. E depois você faz um comentário aí para aquilo que você achou, para aquilo que você acha que ficou faltando no vídeo, certo? Então olha aqui o tema: Brasil na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Pessoal, esse evento histórico aqui tem uma participação mais efetiva do que o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Vocês se lembram do fiasco que foi o Brasil na Primeira Guerra Mundial, né? Das batalhas das Toninhas. Depois vocês vão saber um pouquinho mais. Pode procurar aqui também no nosso canal. Bom, vamos falar então da situação pré-Segunda Guerra, né? Então o que existe no mundo nesse pré-Segunda Guerra? Primeiro, as ideologias liberais, né, ou a ideologia liberal está em decadência. O período entre guerras é um período de superação do liberalismo. Ou seja, o liberalismo perde força nos aspectos econômicos. A gente viu aqui que o Brasil, no Vargas, a intervenção na economia muito forte e estruturante do varguismo. A gente viu o intervencionismo econômico dos governos nazistas, dos governos fascistas, e nós vimos também o intervencionismo econômico no coração do capitalismo, que era os Estados Unidos, com o governo Roosevelt. Então o liberalismo econômico ficou em decadência. O liberalismo nos aspectos políticos, ele também está em decadência. Só a gente vê a ditadura do Estado Novo no Brasil, a ditadura nazista, a ditadura fascista e, consequentemente, alguns movimentos em outros lugares questionando essas liberdades individuais, certo? O nacionalismo é a grande ideologia da vez. Então, se existe um movimento de crise, essa ideologia nacionalista ela cria no imaginário das pessoas, né, no dia a dia das pessoas, na mentalidade das pessoas, de que a superação da crise, a superação do desamparo vai se dar através dos elos identitários. Esses elos identitários geralmente legitimados por uma história gloriosa. Olha o que aconteceu, por exemplo, com o Hitler e o nazismo. Olha o que aconteceu, por exemplo, com o Mussolini e o fascismo. E olha só o que aconteceu com o Brasil e a reorganização da nossa cultura nacional, certo? Não viu ainda a videoaula de cultura, vai ver, que é importante também, certo? Então o Brasil, pessoal, através desse desenvolvimento que o Vargas promoveu pós-crise de 29, vira uma referência na América Latina. A situação histórica, a superação do Vargas ali na crise de 29, de uma forma muito adiantada, faz com que o Brasil seja uma referência por conta do seu potencial natural, por conta do seu potencial social e por conta, obviamente, do seu potencial econômico, visto que o nosso país é um país com dimensões continentais, né? E aí, o Brasil, nessa parte que a gente chama de periferia do capitalismo americano, né? Ou seja, nesses lugares mais pobres, ou que é chamado de em desenvolvimento na geografia, passa a ser um objeto de disputa entre as potências que estão liderando esse processo da Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha olha atentamente para o Brasil e fala: opa, o que está acontecendo lá? O Brasil vai ficar do lado de quem? Por quê? Porque o Brasil pode ser um país muito importante na determinação do movimento dos outros países da América Latina. Sem contar que o Brasil também tem um território estrategicamente bem posicionado, né, que garante toda uma fronteira no Oceano Atlântico que seja capaz de fiscalizar, por exemplo, a entrada de navios na América, né, a entrada de submarinos na América. Então, nós temos aí uma posição muito boa do ponto de vista estratégico e recursos naturais e sociais que são importantes. Então não só a Alemanha está atrás de conquistar o Brasil como sendo um aliado, mas também os Estados Unidos, principalmente porque o Brasil está no mesmo continente dos americanos. Beleza? Bom,
Então, já que o Brasil é um parceiro a ser disputado, nós precisamos entender um pouco o Getúlio Vargas e o Estado Novo, né? Fazer um resumão básico para a gente dar um pouquinho de sequência. O Estado Novo de 37 a 45, e a gente precisa lembrar que todo o Estado Novo foi construído com base na influência política da ideologia nazifascista. Né? Claro que esses movimentos aqui no Brasil, sendo representado em última instância pelo integralismo brasileiro, né? E esse integralismo e essa força social antiliberal acaba pressionando o Vargas a tomar determinadas decisões, a fazer determinadas escolhas que privilegiem mais esse caminho antiliberal, né? Antiliberal, anticomunista, e ele se constitui aí com uma influência nazifascista. O Vargas não é fascista, tá? E esse vai ser mais um vídeo que você pode assistir aqui no canal do porquê que eu digo isso. Não sou eu só que falo isso, são os historiadores, tá? O Vargas não é fascista, mas ele tem carregado dentro da política de Estado dele influências nazifascistas sim, certo? Os militares brasileiros são influenciados e muito pela ideologia nazifascista, principalmente por conta do poderio bélico alemão. Né? Então nós vamos ter aí generais do porte como o Góes Monteiro e o Dutra, que são verdadeiros apaixonados por aquilo que a Alemanha constituiu. Né? Então, esses militares, sobretudo do exército, acabam pressionando o Vargas, né, a ficar atento no que acontece na Alemanha, do que acontece na Itália, certo? E o Brasil é um exportador de produtos primários. Então a gente tem uma parceria com a Alemanha na venda desses produtos, mas também uma parceria importante com os Estados Unidos. Então qualquer decisão que o Vargas tome vai acabar afetando politicamente o Brasil. Então o que o Vargas fez a partir disso, né? Ele passa a tentar entender o jogo geopolítico que se apresenta, ele deixa a guerra acontecer, né? Essa guerra acontecendo, e habilidoso do jeito que ele era, ele vai ver da onde ele pode extrair mais recursos, mais vantagens para o Brasil. E o escolhido para essa aproximação, né? Obviamente que é os Estados Unidos, a gente sabe o final dessa história, mas o Vargas, ele alimentou uma esperança dos alemães por muito tempo. E antes da gente falar disso, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, não sei se tá bom para visualizar aí, mas eu vou fazer a narrativa aqui para vocês, né? Das importações e exportações feitas pelo Brasil entre Estados Unidos e Alemanha. É nítido que de 34 a 41 tem um crescimento das importações feito dos Estados Unidos. Então em 1934 a gente importou 23,7% dos bens negociados dos Estados Unidos. Aí em 41 nós temos 60,3%, que é quando o Brasil decide ficar ao lado dos Estados Unidos, né? Agora olha as exportações. Né, com a Alemanha, por exemplo, é diferente. Ó, começa com 14 em 34, né, porque não tinha começado a Segunda Guerra ainda. E quando o Brasil decide ficar ao lado dos Estados Unidos, 1,8. Nós quase encerramos praticamente as nossas negociações com os alemães. A mesma coisa acontece com as exportações. Né? O Brasil vende muito produto primário e os Estados Unidos vão ser aí o principal comprador dos nossos produtos, com 57% daquilo que a gente vende. E a Alemanha, 1,2%. Então você consegue perceber aí como que na evolução dessas tratativas em aliança para a guerra, como que também o setor econômico vai flutuando de acordo com o Vargas, né? Então amplamente aí demonstrando Vargas com uma habilidade política e que refletia também em aspectos econômicos do Brasil. Bom, claro, né? A gente sabe que o Vargas teve essa influência nazifascista, mas ele tratou por isso que o Vargas é um sujeito contraditório, é muito difícil da gente classificar ele, principalmente porque ele está num momento histórico singular, vive num território que é diferente do território europeu, que é o Brasil, né? E ele é um sujeito singular também. Né? Então o Vargas, ao mesmo tempo que teve essa influência nazifascista, por exemplo na polaca, que é a Constituição de 37, né? O Vargas, ele é o carinha que ele é um cara que vai
também cercear essa influência dos nazifascistas aqui no Brasil. Quando ele decide, então, ficar ao lado dos norte-americanos na guerra, ele tenta suprimir os integralistas, né? Os integralistas já estavam suprimidos já por conta de uma intentona integralista que aconteceu no Brasil, né? E tenta suprimir também a seção do partido nazista aqui. E todas as influências da Alemanha, da Itália e do Japão no Brasil. Então o Vargas tenta cortar toda essa influência pela raiz, não permitindo que se falasse nenhum desses 3 idiomas aqui, que o nome de instituições não tivesse nenhum desses 3 idiomas também, né? E que esses imigrantes se adaptassem à cultura brasileira. Então um exemplo que eu sempre trago aí seria os times que são considerados, os times de futebol, ou os times de associação, né, de clubes, que são consideradas palestras, ou seja, que tem uma influência italiana aí, que seria o Cruzeiro, o Palmeiras e o Clube Pinheiros. E eles eram chamados de palestras na década de 40. E quando o Vargas decide ficar ao lado dos Estados Unidos, há aí uma determinação que se mude todas as características desses 3 agora que são adversários do Brasil. E aí então o time do Palmeiras recebe o nome de Palmeiras, o Cruzeiro recebe o nome de Cruzeiro e eles deixam de ser palestras, certo? Embora ainda o time do Palmeiras continue mantendo o P no centro do seu brasão. Mas esse P dizem que é de Palmeiras e não de palestra, certo? Então aqui, ó, uma imagem bastante específica, né? O Vargas determinou isso, aí os palmeirenses entram com a bandeira do Brasil para demonstrar aí as características que o Vargas estava no comando, né? Que o Brasil estava acima de todas as instituições, beleza? E, obviamente, a influência americana que o Vargas acaba recebendo, né? Então o Vargas, nessa tratativa de decidir de que lado vai ficar na guerra, acaba conseguindo atrair mais recursos financeiros dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos oferecem, né, os bancos norte-americanos oferecem muito crédito para o Estado brasileiro e esse crédito é oferecido a juros baixos e a longo prazo. Então o Vargas conseguiu fazer isso, né, conseguiu esses recursos a partir dessa negociação com a Alemanha. E quando o Vargas decide se aliar aos americanos, é especificamente numa reunião de chanceler pós-ataque de Pearl Harbor, em 1941. Então, ali o Vargas manda uma saudação para o presidente norte-americano, dizendo que os brasileiros eram solidários aos americanos e os alemães acabam ficando estarrecidos com isso. E quando o Vargas decide fincar apoio, né, aos americanos, porque os americanos vão ser atacados em Pearl Harbor, e aí eles entram definitivamente na Segunda Guerra, e o Brasil é solidário a esses americanos, né, vai haver um contra-ataque alemão. Mas ao mesmo tempo, o que os Estados Unidos oferecem para o Brasil, além desses juros baixos aí, né? Esses juros vão ser importantes para que o Brasil consiga construir aquilo que ficou fundamental no desenvolvimentismo brasileiro, sendo chamado de indústria de base. Então esses juros baixos, né, que o Brasil vai pegar, vai ser determinante para a construção de 2 empresas fundamentais. A Vale do Rio Doce, que é de extração de minério, né, que é a matéria-prima, e a CSN, que é a fundição desse minério. Então, essas 2 empresas, financiadas com empréstimos estrangeiros, mas de capital nacional, vão servir de sustentação de todo o desenvolvimento do parque industrial brasileiro, certo? E, obviamente, aí os Estados Unidos acabam também vendendo produtos bélicos para o Brasil. Agora o lance quando o Vargas decide fazer esse acordo, inclusive o Roosevelt, antes do Brasil fechar esse acordo, veio para o Brasil 2 vezes, né? E antes do Vargas fechar esse acordo em definitivo, o Roosevelt cobra do Brasil, né, a presença de uma base militar americana em Natal, onde pudesse fiscalizar a entrada de submarinos do eixo, né, em território americano. Então o Brasil também tem uma posição estratégica do ponto de vista dos americanos para não deixar com que a Segunda Guerra Mundial entre
em seu território. E ali em Natal, então, tem uma base militar norte-americana de fiscalização. Mas não passou disso, né? Por quê? Não ficou só nisso, desculpa, não ficou só nisso. Por quê? Porque os nazistas decidiram afundar navios brasileiros, já que os brasileiros, então, estavam ao lado dos americanos. E essa estratégia de afundar navios brasileiros tinha como objetivo fazer com que os norte-americanos não tivessem matéria-prima para o seu desenvolvimento, né, para o desenvolvimento bélico, para o desenvolvimento da guerra. Então, esses navios que foram afundados, geralmente eram navios mercantes, mas também alguns navios de cruzeiro. E isso ficou sendo publicado em manchetes, né, aqui ó, em manchetes de jornais que pressionavam o Vargas a tomar determinadas decisões, né, contra os alemães, já que eles estavam afundando navios brasileiros e os brasileiros não faziam nada, né, só permitiram a entrada de uma base americana em nosso território. Inclusive isso quebra um pouco aquele discurso nacionalista do Vargas, né? Imagina, uma base militar dentro do Brasil. E o resultado que a gente tem aí é mais ou menos 1000 mortes e o Brasil, enfim, decide participar da guerra, né, em aliança com os Estados Unidos e decide também mandar um efetivo para a guerra, que seria a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, de 1944, 5 dias depois do dia D, né, ali o desembarque dos aliados na Normandia para tentar fazer o recuo dos nazistas. As forças brasileiras chegam e desembarcam na Itália e faz um segundo front de batalha. Então, enquanto nós temos um front gigantesco vindo do norte da França, nós temos outro front gigantesco, assim, menor, mas grande também, vindo da Itália, pressionando a Alemanha nazista. E o Brasil mandou cerca de 25 mil homens, né, e chegou a tombar aí um general nazista na tomada de Monte Castelo. E o resultado que a gente teve aí foram 2.500 mortes desse efetivo, cerca de 10% daquilo que foi, né, para disputar a guerra. E também a gente enviou também a Força Aérea Brasileira. Então, pela primeira vez aí a nossa Força Aérea também participou, dando suporte para os aliados. Certo? Então a participação do Brasil é uma participação significativa, mais importante do que na Primeira Guerra Mundial, né? Abrindo esse outro front de batalha junto com franceses e junto com ingleses e americanos na Itália. Pois bem, a guerra acaba, os aliados são os grandes vencedores, e aí existe uma contradição posta para o Vargas, né? Primeiro, a contradição do próprio desenvolvimento da guerra. O que isso significa? A guerra foi se desenvolvendo, as indústrias ficaram voltadas para os equipamentos bélicos. Então, o custo de vida dessas pessoas nos grandes centros urbanos aumentou muito. Então nós vamos ter uma inflação muito grande. E o Vargas tenta segurar essa inflação em 1942 e 43 com aquilo que ficou sendo chamado de CLT. Né, que é a consolidação das leis trabalhistas que está na nossa aula de trabalhismo. Só que essa CLT ainda garantiu uma restrição de direitos. Por quê? Porque os direitos não eram para todas as pessoas, era para um grupo específico que eram os trabalhadores urbanos. Né? Então, o Vargas tenta segurar esse contraste econômico que o Brasil acaba sofrendo no desenvolvimento da guerra. A gente tem a hostilização das comunidades alemãs, japonesas e italianas, né, com muitas prisões, muitas torturas também, né? E nós vamos ver aí que o Estado Novo vai chegando no seu derradeiro período. Em 1943, alguns intelectuais, advogados de Minas, né, escrevem um manifesto chamado Manifesto dos Mineiros, que pedia a abertura política do Brasil, visto a contradição do Vargas. Por quê? O Vargas tinha inspiração nazi-fascista, tornou autoritário o regime, só que ficou ao lado dos aliados que eram considerados os democráticos do mundo. Então existe uma contradição que o Vargas precisa resolver, só que ele não vai dar conta de resolver isso. Há uma pressão da oposição e da imprensa cada vez maior, né? E aí o Vargas, sendo pressionado,
acaba então criando um ato adicional na Constituição chamada de Polaca, né, que é a Constituição autoritária do Brasil, que permite que haveria eleições num prazo de 3 meses, onde pudesse ter partidos políticos que fossem de estrutura nacional, né? Então o regionalismo, ele tenta acabar com o regionalismo ainda, é uma luta dele ainda, e que tivesse ideologia bem definida, tá? Então é esse o ato adicional que torna mais liberal o Estado Novo. Então o Estado Novo caminha para o fim. E aí nós temos pelo menos a fundação de 3 partidos políticos específicos que são importantes. Não, pelo menos 4, né? 3 fundação e 1 a reorganização. Então o primeiro é o partido de oposição que carrega junto consigo, né, empresários, profissionais liberais, profissionais dos centros urbanos, que estão mais vinculados à riqueza industrial, que estão mais vinculados ao liberalismo, que estão mais vinculados à ideologia norte-americana, que seria a UDN, a União Democrática Nacional, tá? O perfil antigetulista e liberal. Os 2 grandes nomes, o Eduardo Gomes, né, que vai ser o candidato da UDN em 1945, e o Carlos Lacerda, que vai ser o grande nome da UDN pós Eduardo Gomes. Aí você vai falar, nossa, Cláudio, mas o Carlos Lacerda não fez parte da ANL? Fez parte da ANL. O que aconteceu? Carlos Lacerda se formou advogado, agora ele é empresário, dono de um jornal, né, chamado Tribuna da Imprensa, e ele passa a mudar os seus pensamentos e a sua ideologia. Beleza? E vira ali um antigetulista ferrenho, mas do ponto de vista liberal, tá? Nós temos o PSD, que é chamado de Centrão. Esse estava ligado às elites históricas brasileiras, né? Então essa elite da terra, né, ligada aos interventores dos governos dos estados, né? É aquilo que a gente chama de Centrão, né? Faz a política clientelista, tá no interior do Brasil, é um partido que tem muita influência getulista. Para você ter ideia, é o partido do Juscelino Kubitschek e é o partido do Dutra, né? O Dutra mesmo é um ministro do Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek é um getulista declarado, tá? E o PTB, que é o partido do Vargas, o Partido Trabalhista Brasileiro, né, que está ligado aos trabalhadores organizados em sindicatos, né, que está ligado a essa massa urbana e de certa forma também camponesa, muito vinculativa com o Vargas, né? E aí os 2 grandes nomes do PTB é o Getúlio Vargas e o João Goulart. Depois, mais para frente um pouquinho, nós vamos falar até do Brizola, beleza? Mas esses 2 grandes nomes aí do PTB. E a gente não pode esquecer do PCB, que estava na ilegalidade no Estado Novo e é colocado na legalidade de novo. E o Luiz Carlos Prestes, ele é anistiado pelo Vargas e a partir de uma decisão da Internacional Comunista, né, organizada lá em Moscou, lembrando que Moscou entrou na Segunda Guerra, foi a grande vitoriosa da Segunda Guerra Mundial, derrotando os nazistas, né? Há aí uma decisão para que os comunistas, né, se aliassem contra a esses nazistas, a esses também, sei lá, a essa também política liberal. Né? Então, o que acontece aí? Luiz Carlos Prestes acaba fazendo um apoio ao Getúlio, porque depois da Segunda Guerra Mundial nós vamos ter aí a Guerra Fria. Então, consequentemente, o que nós vamos ter? Né? Uma disputa entre liberalismo capitalista e socialismo soviético. Então, há uma orientação de Moscou para lutar contra essa ideologia advinda dos Estados Unidos. E aí o Luiz Carlos Prestes, que passou anos preso, acaba decidindo, né, decidindo o seu apoio ao Getúlio Vargas, certo? Faz a sua anistia política ali. Interessante ver isso, né? E a disputa presidencial passa a ficar em torno de Dutra, que era o nome de um ministro do Vargas. Veja, é o nome do ministro que tinha proximidade com a Alemanha nazista, mas ao mesmo tempo liderou as tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial, então ele era extremamente popular. E o Eduardo Gomes, que era um brigadeiro da aeronáutica,
que estava vinculada ao UDN, né? Fazia uma política mais liberal vinculada a esses empresários, tinha bom trânsito com os empresários. E o Vargas, né, fica ali naquela situação esperando um pouco para saber o que vai acontecer, e eis que surge um movimento social chamado queremismo. Queremismo é um movimento liderado por estudantes e trabalhadores urbanos que pedia uma constituinte brasileira, uma nova constituinte no Brasil, liderada pelo Vargas e que o Vargas participasse da eleição. Então esse queremismo era um movimento de queremos Vargas. E o Vargas se empolga com esse movimento de rua e começa a mexer os pauzinhos, tentando, a gente não tem dados concretos sobre isso, mas tentando ver se ele continua no poder. E uma das primeiras medidas que ele toma depois desse movimento queremista, ganhando corpo, né, é nomear o seu irmão, Benjamin Vargas, como chefe da polícia na capital federal, visto que ele já não tinha aeronáutica, que tinha o Eduardo Gomes, que estava dentro de um partido antigetulista, e o Dutra, que se postulava como candidato, mesmo sendo do PSD, que é um partido que apoia o Vargas, mas já era um candidato, então ele queria que tivesse eleição, né? Então o Vargas não tinha os militares mais na mão para instrumentalizar, ele tenta instrumentalizar a polícia na capital federal. E o que acontece aí, né? Esses militares acabam se unindo, em raros momentos da história isso acontece, a aeronáutica se une à marinha e se une ao exército, e os chefes dessas três forças armadas acabam decidindo pela deposição do Vargas. E aí o Góes Monteiro, né, que também tinha influência nazi e fascista ali, acaba depondo Vargas. Então veja que a democracia no Brasil, que é depois o período que a gente chama de democracia liberal no Brasil, né, que começa com o Dutra, a democracia no Brasil é liderada pelo Góes Monteiro, que tinha influência nazi-facho, e o Dutra, que vai ganhar a eleição, que tem influência nazi-facho também. Então você vê como que essa democracia brasileira é um acordo entre grupos sociais específicos e ela não tem capilaridade. Por isso ela é muito fragilizada e por isso que nós vamos ver várias tentativas de golpe também nessa democracia. Beleza, gente? Então, na próxima aula a gente fala um pouquinho de como o Dutra venceu essa eleição. E fica aqui o meu forte abraço para todos vocês.